Futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Sistema PASSE. Dando continuidade à resolução do nosso simulado, eu te convido para fazermos a questão 132. Essa questão, ela tem como conteúdo eletrostática, aplicação de força e de campo elétrico. A competência da questão é 6 e a habilidade 21. Acompanha a leitura da questão. Em um experimento realizado para determinar a intensidade e o sentido do campo elétrico, não vamos esquecer, quando você tem um campo elétrico, esse campo elétrico tem um sentido. Se a fonte geradora de campo estiver do lado esquerdo desse desenho que eu fiz a vocês, a fonte ela é positiva. Se a fonte estiver do lado direito do desenho que eu estou fazendo para vocês, o sinal da fonte é negativo, porque as linhas de campo se orientam da fonte positiva para a fonte negativa. Caso eu coloque uma carga elétrica de prova dentro desse campo, esse campo eletrostático vai produzir uma força que estará na mesma direção e sentido do campo. Porém, se nós tivéssemos colocado dentro do campo uma carga negativa, a mesma ficaria sujeita a uma força no sentido contrário à linha de campo, entende? A força elétrica é igual à carga elétrica vezes o campo elétrico. Veja que essa força parece com a força peso, né? Massa vezes a gravidade, carga vezes o campo. Massa vezes o campo, carga vezes o campo. Beleza? Então vamos para frente. Foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro, medidor de força, com graduação de 0 newtons a 5 newtons, e uma esfera de massa 200 gramas. 200 gramas. Ó, 200 gramas é a mesma coisa de 0,2 quilogramas, né? Sistema Internacional de Medidas, visto que a força está medida em newtons. E carga elétrica de 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. Aí a carga está medida em milicoulomb, né? Então 1010 a menos 3. No começo foi conferida a calibração do dinamômetro, conferindo-se a leitura de 2 newtons, quando a esfera estava presa ao dinamômetro suspenso no ar. Lembra que a esferazinha tem um peso. E esse peso da esfera, como é que se calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Então, vai ser a massa de 0,2, a gravidade é 10. Portanto, o peso de 2 newtons. Se o peso está valendo 2, significa dizer que a força feita pela tração ou pelo dinamômetro, também vai indicar quanto? 2 newtons. Então ele está marcando uma força de 2 newtons. Beleza. Ao introduzir a esfera numa região de campo elétrico em que as placas carregadas igualmente em módulo, ou seja, placas carregadas igualmente em módulo, geram um campo uniforme. Foi registrada a leitura de 1,5 newtons. Foi registrada a leitura de 1,5 newtons. Significa dizer que a indicação do dinamômetro ficou menor. Por que ela diminuiu, gente? O valor do peso mudou. O valor do peso da carga mudou? Não, o peso é o mesmo, mg. Para cima, nós teremos uma força, a força do dinamômetro, que está valendo quanto? 1,5 newtons. Mas o total tem que dar 2. Significa dizer o quê? Que aqui nós temos uma força complementar para cima, que é a força elétrica. E quanto é que vai valer essa força elétrica? O que está faltando para completar os 2 newtons. Perceba que essa carga ela encontra-se em equilíbrio. E se ela está em equilíbrio é porque as forças contrárias são iguais, perfeito? Portanto, a força elétrica, nesse caso, será de 0,5 newtons. E aí a questão pergunta,
Considerando a gravidade do local igual a 10 newtons por quilograma e que ele pede a intensidade do campo e o sentido do campo. Vamos lá comigo? Como ele pede a intensidade, é a força, a intensidade da força elétrica. Aliás, a intensidade do campo elétrico. A força nós encontramos que é 0,5. A carga vale 1 vezes 10 a menos 3. Portanto, o campo elétrico vai ser 0,5 dividido por 1, dá 0,5. O 10 a menos 3, quando passar para o outro membro, vai dividindo, depois sobe multiplicando, com o sinal trocado. A unidade é Newton por Coulomb. No sistema internacional, 5 vezes 10 a 2 Newton por Coulomb ou simplesmente 500 Newton por Coulomb. Assim, nós teríamos dois gabaritos pela intensidade de 500 Newton por Coulomb e de 500 Newton por Coulomb, sendo um ascendente e o outro descendente. Presta atenção comigo. A carga, ela é positiva. A carga, ela é positiva. A força elétrica que nós descobrimos, ela aponta para cima. Como a carga é positiva, o campo elétrico também tem que ser no sentido da força. Lembra? O campo elétrico tem que estar no mesmo sentido da força quando a carga tem sinal positivo. Não pode esquecer. Se eu tenho um campo elétrico para a direita, se eu botar uma carga positiva, sobre ela vai aparecer uma força para a direita. Se eu tenho um campo elétrico para a esquerda e eu botar dentro desse campo uma carga positiva, a força elétrica vai ficar para a esquerda. Então, uma carga positiva dentro do campo, a força e o campo estarão no mesmo sentido. Portanto, o campo elétrico tem que ser ascendente. Letra D é o nosso gabarito. Aquele abraço.